Boa noite, maravilhosas! Olá! Estamos iniciando a nossa jornada da esperança. Hoje nós vamos dar o primeiro passo dessa jornada incrível. Eu tenho certeza que vai ser uma noite muito produtiva. Heloísa, seja bem-vinda. As mulheres já estão se conectando. Sejam bem-vindos. A nossa jornada da esperança. O que é a jornada da esperança? Para quem não entendeu ainda qual é o que vai ser, o que vai acontecer. Todos os anos o projeto Mulher Maravilhosa realiza um evento chamado A Noite do Pretinho Básico. Com certeza algumas mulheres que vão participar com a gente hoje já estiveram em algum dos eventos, algumas estiveram em todas as edições, foram 4 até agora. Outras somente ouviram falar e algumas nunca nem ouviram falar. E todos os anos, no mês de março, que é o mês da mulher, nós realizamos esse evento. Esse ano, devido ao avanço da pandemia, nós achamos melhor adiar o evento, esperar tudo normalizar para realizar de maneira presencial ou presencial e online dos dois modos. Enquanto isso, nós então criamos, essa jornada da esperança, porque o tema da palestra da Noite do Pretinho Básico é Recuperando a Esperança. Então nós já vamos estar iniciando essa jornada para quando chegar a Noite do Pretinho Básico, nós já temos um conteúdo, já estamos falando sobre isso. Olha, mais pessoas entrando. Sirlene, minha querida, seja bem-vinda. Adé, Leila, amada, querida, nos conhecemos desde a infância. Que bom ter vocês aqui. É muito bom. Pastora Danessa, minha florzinha linda, ó, para você um coração. É muito gratificante ter a presença de vocês e eu quero parabenizar a cada uma de vocês maravilhosas, que muitas eu sei que agendaram essa live, eu sei que nós estamos fazendo muitas lives, tem muitas lives para a gente assistir. Tem dias que eu assisto vários ao mesmo tempo, vou numa, pulo para outra, porque é conteúdo, é muita coisa bacana acontecendo e a gente quer saber de tudo e quer participar. Essa é a primeira live, então, da nossa jornada. Nós vamos continuar com as lives nas quartas-feiras até o final de março, até a última quarta-feira do mês de março, sempre falando de um passo dessa jornada da esperança. Por que falar sobre esperança? Existem 2 motivos principais para falarmos sobre esperança. O primeiro motivo é quase que óbvio, é por essa questão mundial que nós estamos vivendo com a pandemia. A pandemia, ela trouxe consigo uma tempestade, Essa tempestade, ela entrou na nossa vida, entrou na nossa casa, na nossa família, Entrou sem pedir licença, enfim, ela trouxe muitos sentimentos, medo, desespero. Essa pandemia, ela levou pessoas de nós. Muitas mulheres perderam seus entes queridos, muitas mulheres tiveram que se despedir daquelas pessoas que amavam e o sentimento do luto, Perder alguém é um sentimento que realmente esmaga a nossa alma, é muito difícil, Essa pandemia também, ela nos assusta, nós queremos proteger aquelas pessoas que nós amamos e nos pegou desprevenidas, nós não sabíamos como lidar com isso. Nós não sabíamos como lidar com essa situação toda, Ficar em casa, proteger, tem os idosos. Para nós mulheres, eu estava vendo uma pesquisa, foi ainda mais difícil, tem sido ainda mais difícil, porque as mulheres ficaram em casa, muitas trabalhando em casa, outras perderam o trabalho e outras trabalhando em casa, cuidando dos filhos, cuidando dos idosos, mãe, pai, o sogro, a sogra, o grupo de risco, atendendo o esposo que também trabalhando em casa, cuidando do cachorro, cuidando do papagaio, enfim, Então a saúde da mulher, a saúde mental da mulher também ficou muito debilitada e muito difícil. E fora todos os outros sentimentos que a pandemia nos trouxe. Mais pessoas entrando aí, sejam bem-vindas. Então esse é o primeiro motivo para nós falarmos sobre esperança. Nós realmente precisamos recuperar a esperança. Nós realmente precisamos recuperar essa esperança que a pandemia ela tem nos levado, porque essa pandemia ela tem nos assustado. O segundo motivo para nós falarmos sobre esperança é porque a nossa história, a minha e a tua história,
existe uma história nossa antes da pandemia, não é mesmo? Antes de tudo isso acontecer, nós já temos marcas, nós já temos traumas, nós temos vivências que nos assustaram, que nos paralisaram, né? Muitas de nós já enfrentou a dor do luto, o desespero de perder alguém, porque é um sentimento que causa um desespero. Muitas de nós, infelizmente, também já enfrentou o divórcio, a separação, a traição, né? A decepção, a frustração. Tudo isso, né? E isso gerou em nós traumas, medos e muitas vezes toda essa vivência, todas essas experiências negativas vieram roubar a nossa esperança. Mas eu quero dizer para você que nós estamos aqui para recuperá-la, para tomar a nossa esperança de volta. E eu quero encorajar você a ficar comigo até o final dessa live, porque nós vamos dar o primeiro passo nessa jornada em busca da nossa esperança. A esperança que nos foi roubada. Eu quero dizer para você, mulher maravilhosa, que você não é a tua dor. Que você não é o que fizeram contigo. Que você não é isso tudo que você viveu, que você sentiu, que esmagou a tua alma. Que você não é um erro. Você é uma filha linda de um pai amoroso. De um Deus maravilhoso que te ama e que tem um futuro de esperança para você. Eu quero começar declarando essa verdade sobre você, que você pode e tem o direito e deve lutar pela tua felicidade e precisa recuperar a esperança. E eu quero te ajudar nesse processo. Amém? Muitas dando amém, recebendo do Senhor. E tudo que eu compartilhar aqui nessa jornada, nessa live, eu vou estar compartilhando daquilo que eu vivi, das experiências que eu tive de restauração, das experiências que eu tive em busca da minha esperança, porque em muitos momentos a minha esperança também foi roubada. Por muitos momentos eu achei que eu não poderia, por muitos momentos a minha vontade era simplesmente desaparecer. Mas eu tenho aprendido com o Senhor, com esse Deus maravilhoso, que eu posso e devo recuperar a esperança. E eu vou compartilhar algumas coisas pessoais, algumas coisas da minha vida, porque isso também faz parte do meu processo de cura, do meu processo de restauração. Eu sofri na minha vida 3 episódios muito marcantes e traumáticos. O primeiro episódio que eu sofri na minha vida foi quando eu era bem jovenzinha, me casei muito jovem e eu perdi o meu primeiro esposo, né? Eu fiquei viúva no meu primeiro casamento e eu perdi o meu marido, aquele príncipe encantado, aquele, né, marido dos sonhos, né, em um acidente de trânsito. Foi um evento inesperado, uma morte inesperada, prematura. Ele muito jovem, 22 anos de idade, e eu fiquei viúva, estava iniciando o pastoreio, iniciando o ministério, e eu precisei me reconstruir e recuperar a esperança para prosseguir. Então esse foi o primeiro evento traumático que eu vivi. O segundo evento traumático que eu vivi, e hoje, porque eu estou curada, eu consigo falar sobre isso, eu enfrentei o divórcio do meu segundo casamento, né? Ninguém casa para divorciar, ninguém casa para separar, mas eu enfrentei o divórcio e essa dor também, ela quase terminou comigo, mas com a ajuda do Senhor eu recuperei a esperança e eu consegui me levantar de novo. E o terceiro evento traumático aconteceu ano passado, né? Eu estava reconstruindo a minha vida, né? Conheci alguém muito especial, o pastor Silmar Cruz, né? Já havia me feito pedido de casamento, estávamos, né, construindo, buscando construir uma vida juntos. E novamente eu enfrentei o luto, né? Ele também partiu, né, tinha um problema cardíaco e veio a falecer o ano passado. Então são 3 eventos que quase me destruíram. 3 eventos que quiseram roubar a minha esperança. Então tudo que eu falar aqui sobre dor, eu tenho experiência com a dor, muita experiência com a dor, mas eu também tenho muita experiência com cura. E eu quero dizer a você, mulher maravilhosa, que toda essa experiência que você tem vivido, essa experiência de dor, ela quer te levar para um outro patamar. Ela quer te levar para uma experiência de cura, para uma experiência de restauração. Eu quero te ajudar nessa caminhada e compartilhar com você sobre aquilo que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, tem concedido a mim para que eu também experimente essa jornada de cura, essa jornada de restauração. Amém, minhas amadas? Pastora Letícia Machado, querida, um beijo, bem-vinda.
Glória a Deus, cada uma de vocês, amados. Às vezes passa muito rápido aqui, eu não consigo ver, né, os comentários e quem está entrando, mas um beijo carinhoso em cada uma de vocês. Ainda dá tempo de você clicar aí no aviãozinho e compartilhar essa live com mulheres, com amigas que precisam também resgatar, recuperar a esperança, que precisam verdadeiramente buscar um posicionamento, percorrer um caminho de cura, de restauração. Nós estamos falando aqui de mulher para mulher. Nós sabemos o quanto é difícil enfrentar tantas coisas na nossa caminhada, que muitas vezes vêm para nos ferir, para nos destruir. Mas existe um Deus maravilhoso que nos ama. Eu quero iniciar lendo um versículo, Jeremias 29:11, ele é bem conhecido, nós temos falado muito sobre ele, que diz assim: eu é que sei, é Deus falando, tá? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Em algumas traduções diz, para vos dar esperança. Eu quero dizer para você, mulher maravilhosa, que esse Deus maravilhoso, ele tem pensamentos bons para a tua vida. Ele fez planos maravilhosos para a tua história. Ele determinou um destino extraordinário para você. E Ele quer te dar esperança. Ele se interessa pela tua esperança. Ele quer causar isso na tua vida e na tua história. Então dê liberdade a Ele. Dê liberdade ao Senhor, para que o Senhor da esperança ministre na tua vida. Não importa o que você enfrentou, não importa a dor que você enfrentou, esse Deus maravilhoso tem pensamentos bons ao teu respeito. Vanessa, seja bem-vinda, minha filha do coração, seja bem-vinda. Temos também um homem aí participando, pode ficar com a gente, Evandro, fica aí com a gente, porque essa live, esse assunto, né, é uma live direcionada ao público feminino, mas esse assunto é para todos os públicos também. Eu quero fazer uma oração com você, antes de nós iniciarmos aqui na nossa jornada, no nosso primeiro passo, porque essa live nós vamos falar do primeiro passo da jornada da esperança. Eu quero orar com você. Se você puder, né, fechar os seus olhos, se conectar com Deus nesse minutinho, ir para um lugarzinho mais sossegado da tua casa para participar dessa live, você pode fazer isso, certo? Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, nós te louvamos por todas as coisas, pelo teu amor que nos alcançou, pela tua restauração que está disponível a nós. E nesse momento, Pai, nós queremos entregar a Ti essa jornada, o início dessa jornada, desta live, Pai, dando liberdade ao Teu Santo Espírito para que haja em nosso meio, para que toque em nossa vida, para que trate das nossas feridas, para que nos cure, nos convença e testifique no nosso espírito a Tua vontade. Nós cremos que os Teus pensamentos são bons e nós cremos que o Senhor se interessa pela nossa esperança. Por isso entregamos tudo em Tuas mãos e nós ouvimos o Senhor bater a porta e nós dizemos: pode entrar, nós queremos a Tua presença, nós queremos a melhor parte, nós queremos o Teu Santo Espírito agindo em nossa vida. Assim nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém? Que maravilha, a Perla querida também entrou. Deus abençoe. A Jaque, minha amiga, né? Colega de faculdade, amiga para a vida toda também, seja bem-vinda. A Bruna também está conectada. Glória a Deus. Meninas, tá bom o som para vocês? A imagem? Eu devia ter perguntado logo no início, eu esqueci. Como é que tá aí para vocês? Tá tudo certo? Dá um positivo aí se o som tá certo, se tá tudo ok. Ok, a Débora disse sim. Então tá bom, perfeito. Então fique comigo. Ótimo, a Bruna disse, que bom te ter aqui, Bruna. A Bruna também, né, enfrentou. Eu falo, já me emociono também, porque nós perdemos alguém muito especial, né, nesse mês de janeiro e ainda estamos nesse processo de restauração, de recuperar a esperança.
Amadas, eu peço a licença de vocês, porque talvez eu chore no decorrer dessa live, dessa jornada. Eu quero dar liberdade para você também. Se quiser chorar, chore. Eu não vou estar vendo você, você vai estar me vendo, estou aqui, né? Então eu estou visível, mas você tem a liberdade, né, de se deixar curar, de se deixar restaurar. E o choro faz parte disso. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Amadas, o Senhor, Ele ministrou no meu coração os passos dessa jornada da esperança. E hoje nós vamos ver o primeiro passo dessa jornada para recuperar a nossa esperança. E o primeiro passo é ressignificar a nossa dor. E eu pergunto para você, você já ouviu essa palavra? Ressignificar? Já leu a respeito? Está sendo bastante usada. A psicologia, o coaching usa muito, mas por incrível que pareça, quando nós vamos para a palavra de Deus, quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos muitos homens e mulheres de Deus e até mesmo o Senhor Jesus ressignificando situações, ressignificando cenários, ressignificando dores, né? Porque a Bíblia, aqui, ó, esse livro aqui, né, que não é um livro qualquer, é a palavra de Deus revelada. É o amor do Senhor revelado a nós. Inclusive, essa Bíblia aqui eu ganhei da pastora Danessa. Não sei se ela lembra, eu amo ela, rosinha. Eu gosto da linguagem dela, do tamanho dela. Essa Bíblia que eu ganhei da pastora Danessa em uma oportunidade que eu estive ministrando na igreja dela alguns anos atrás. E essa palavra, a palavra de Deus, ela é completa. Ela tem exatamente tudo que nós precisamos e ela está na frente de tudo. Inclusive sobre ressignificar. Você já ouviu falar sobre isso? O que seria ressignificar? Ressignificar, amadas, é dar um novo sentido, um novo significado a alguma coisa que eu não posso mudar. Isso é ressignificar. Você concorda comigo que existem coisas que acontecem na nossa vida, na nossa história, aliás, muitas coisas, a maioria delas, que nós não podemos mudar. O nosso passado nós não podemos mudar. Situações traumáticas nós não podemos mudar. O que fizeram conosco nós não podemos mudar. Dores que nós enfrentamos nós não podemos mudar. Mas nós podemos dar um novo sentido, um novo significado àquilo que nós estamos vivendo. E esse é o primeiro passo para recuperar a esperança. É o primeiro passo dessa jornada da esperança, é dar um novo sentido à minha dor. E é sobre isso que nós vamos falar nessa live, nessa jornada, dar um novo sentido à nossa dor. E para falar sobre isso, nós vamos estudar um caso da Bíblia sobre Neemias. Se você quiser acompanhar, você pode acompanhar no livro de Neemias. Se você não conseguir acompanhar agora, não tem problema, você pode ler mais tarde. Eu vou ler só 3 versículos. E Neemias é uma história da Bíblia. A história de Neemias é uma história que me inspira muito. E, inclusive, eu tenho um gato que ele está aqui do lado. Deixa eu mostrar para vocês. Peraí. Não, ele vai me encher de pelo, eu não vou pegar ele. O Neemias está aqui do lado. Ele chegou de mansinho, deitou aqui do meu lado, né, no sofá. E o nome dele é Neemias. E o Neemias, ele chegou na minha vida em uma época de restauração, por isso que ele recebeu esse nome. Eu estava vivendo o primeiro luto, né, eu havia ficado viúva, estava naquele processo de cura e eu ganhei o Neemias. O Neemias é filho da gata da minha mãe, que agora já morreu. E o Neemias eu levei ele para minha casa e cuidei dele e ele me ajudou nesse processo, né? Até esses dias eu compartilhei uma lembrança que falava sobre isso. E eu decidi colocar o nome dele de Neemias porque ele simbolizava isso na minha vida, restauração. E Neemias é uma história que me inspira muito, porque ela fala de um homem, um copeiro do rei, que recebeu uma notícia muito ruim, de que sua cidade natal, Jerusalém, estava em ruínas. Neemias recebeu essa notícia de que a cidade dos seus pais estava em ruínas, os muros estavam fendidos, muitas pessoas haviam morrido e quem não estava morto, quem não havia morrido, estava em total miséria. A cidade estava totalmente desprotegida, sem muros. E Deus levanta Neemias, e Neemias se levanta dentro dessa situação e reconstrói os muros de Jerusalém.
ele reedifica os muros de Jerusalém. O que Neemias faz? Ele ressignifica a sua dor. Ele passou pelaquela situação que ele não podia mudar, ele recebeu aquela má notícia. Tem coisas na nossa vida que nós não podemos mudar. Tem situações na nossa história que nós não podemos alterar. Tem muita coisa que nós gostaríamos de fazer diferente. Quem já quis fazer algo diferente? Todos os dias nós gostaríamos de mudar. Todos os dias nós gostaríamos de mudar o passado, mudar o que aconteceu. Neemias recebeu essa má notícia e ele não podia mudar, mas ele podia ressignificar a dor dele. E quando eu estudo sobre Neemias, estudo sobre o comportamento dele, o que ele fez, eu entendo aqui 3 princípios, 3 chaves fundamentais que fazem parte da ressignificação da nossa dor. E é o que eu vou compartilhar com vocês, com muito amor, com muito temor ao teu coração. Aí no versículo de número 4 do livro de Neemias, do capítulo 1 de Neemias, diz assim: Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha só, Neemias recebeu essa notícia de que a sua cidade natal estava em ruínas, de que os muros estavam fendidos, de que a cidade estava desprotegida. E a primeira coisa que ele fez quando ele ouviu isso foi se assentar, se chorar e se lamentar por alguns dias. E aqui eu tenho a primeira chave para ressignificar a minha dor, que é o primeiro passo da jornada da esperança. Quem está entrando agora, essa é uma jornada, a jornada da esperança, e nós estamos falando do primeiro passo dessa jornada, que é ressignificar a dor, que é dar um novo sentido, um novo significado a uma dor que eu não posso mudar, a uma situação que eu não posso mudar. E Neemias, ele fez isso. E a primeira chave da ressignificação da dor é reconhecer a dor. Foi o que Neemias fez. Ele se permitiu sentir a dor. Entenda uma coisa, ressignificar não tem nada a ver com se mostrar bem. Fazer de conta que não está acontecendo. Fazer de conta que tá tudo bem, que eu não estou sofrendo, que eu não estou chorando. Vou continuar levando a minha vida como se nada tivesse acontecido, sorrindo sem vontade. Não, isso não é ressignificar dor. Isso é enganar a nós mesmas. Ressignificar a dor é muito mais profundo. Tem a ver com aquilo que nós estamos vivendo aqui dentro. Eu não estou falando que quando você reconhece a dor, não é você aceitar a dor e revelar a dor, ir para as redes sociais e contar para todo mundo o quanto você está sofrendo, o quanto você está chorando, o quanto você está mal. Não é isso. Tá? Reconhecer a dor é algo interno, é algo com você, a tua dor e Deus. É você assumir, isso ainda me faz mal. E eu quero perguntar para você nesta noite, o que ainda dói em você? Qual é a mágoa que ainda está aí dentro? O que você ainda não esqueceu, que ainda sangra na tua vida? Existem coisas que você simplesmente quis esconder. Janelinhas e portinhas do teu coração, você quis deixar ela bem escondidinha, porque quando a gente mexe na ferida, dói. Mas às vezes é necessário limpar, tirar a infecção, a inflamação, e eu preciso reconhecer. Para que eu possa receber a cura, faz parte do processo reconhecer a dor. É saber que ainda dói, é reconhecer que ainda dói. É reconhecer, eu ainda sinto um sentimento, ódio, inveja, medo. Eu ainda tenho sentimento de vingança, eu ainda quero dar o troco. Eu ainda me sinto rejeitada, eu ainda me sinto inferior. E a partir desse reconhecimento, eu vou começar a jornada e o processo da cura. E reconhecer a dor não é somente reconhecer no sentido de declarar, eu entendo que eu estou vivendo isso, é se permitir sentir a dor. É como num processo de luto, né? E quando eu falo em luto, o luto é quando nós enfrentamos qualquer perda na nossa vida, é considerado luto. Quando uma pessoa parte desta terra, nós nos despedimos dela,
né, do plano terreno, é luto. Quando eu perco um emprego, é uma espécie de luto, segundo a psicologia. Quando acontece um desligamento de uma amizade, é um luto. Quando um animalzinho, um bichinho de estimação é tirado de mim, né, ou eu sou obrigado de alguma forma, por algum motivo, me desfazer dele, é um luto. Tudo isso é luto, né? Quando eu estou acostumado a viver tal coisa e eu preciso me desligar disso, também é luto, né? E dentro do processo de luto existe essa parte que eu preciso me permitir sofrer, me permitir chorar, eu preciso viver o meu luto. E viver o luto e chorar e se lamentar faz parte, é uma chave muito importante da ressignificação dentro da minha jornada da esperança. E eu preciso então viver esse novo. E para viver o novo, eu preciso ressignificar o velho. Para ser curada, eu preciso entender a minha dor. Eu preciso desse autoconhecimento, eu preciso dar um tempo, eu preciso chorar, eu preciso me lamentar se for necessário, eu preciso ficar quieta se for necessário, eu preciso estar com amigos também se for necessário, é viver esse luto, é viver essa situação. Então a primeira chave da ressignificação dentro da jornada da restauração da esperança é reconhecer a dor, é se permitir sentir a dor e é mergulhar para dentro de si, buscando esse autoconhecimento, buscando saber, me perceber. O que será que eu estou sentindo? Será que eu já perdoei mesmo? Será que eu estou bem? Será que eu estou feliz? Ou será que eu estou querendo transmitir uma felicidade que não é verdadeira? Hoje nós vivemos essa vida de muito exibicionismo, né? Por conta do avanço da tecnologia, por conta do marketing digital, né? Das redes sociais. Então é uma vida que muitas vezes se torna uma vida de muita aparência. E às vezes a gente engana a nós mesmos com alguma coisa que não é real, né? Volto a dizer, não estou dizendo para você ir para as redes sociais e postar e contar como você se sente, o quanto você está magoado, o quanto você está ferido, não é isso. Mas esse reconhecimento tem que partir de dentro, né? Você pode continuar postando as suas fotos bonitas nas redes sociais, afinal de contas é para isso que a gente posta, né? As suas viagens, você sorrindo, não tem problema, mas não se engane. Busque esse reconhecimento, busque entender o que está acontecendo dentro de você. Às vezes eu não fui curado ainda porque eu nunca reconheci. Eu nunca reconheci que dói. Eu nunca reconheci que eu ainda não perdoei. Eu faço de conta que eu perdoei. Nossa, eu sou uma cristã, eu preciso perdoar. Eu preciso. Tá, ok, você precisa, mas você já perdoou? Eu já esqueci, né? Tem coisa que a gente não vai esquecer, mas nós podemos ser curadas e nós podemos ser restauradas, né? Não vai ser esquecido, a minha mente não vai esquecer, mas eu posso virar a página e eu posso ser curada. Então a primeira chave desse processo, dessa jornada da esperança, a primeira chave para ressignificar é reconhecer a dor, é se permitir sentir a dor. Se tiver que chorar, chore. Mas como nós lemos aqui, Neemias ele fez isso, mas ele fez por um tempo determinado, limitado. Ele chorou, ele se lamentou, ele se assentou, mas depois ele se levantou. Mas é necessário eu reconhecer a minha dor. É necessário muitas vezes, mulher, nós tirarmos a nossa capa de Mulher Maravilha. Sabe? E ser só a filhinha que precisa do colo do pai. E contar para Deus como a gente se sente. Você pode contar para o pai como você se sente. Não é feio ir para o colo do pai. Não é feio chorar no colo do pai. Você pode receber o carinho dele. Sabe? E o que eu acho mais incrível em Deus, nesse Deus maravilhoso, nesse Deus tão lindo, nesse Deus tão perfeito, é que não importa o que a gente faça, como a gente se comporte, ou quão fraca ou falha nós sejamos, o colo dele vai estar sempre disponível. Ele continua nos amando. Dentro da nossa fragilidade, ele nos ama. Ele ama tudo em nós porque ele é Deus. Nós geralmente amamos e admiramos aquilo que é correto, aquilo que é forte. Deus não. Ele simplesmente escolheu nos amar.
Então você pode reconhecer o que dói, o que fere, o que sangra. Você pode falar para Ele, porque Ele quer te ajudar nessa jornada. Amém? Mais pessoas chegando, sejam bem-vindos. Homens, mulheres, fiquem à vontade. Essa é a Jornada da Esperança. Nós estamos numa live falando sobre o primeiro passo dessa jornada, que é ressignificação. A pastora Danessa colocou ali, obrigada, pastora Danessa. A primeira chave é reconhecer a dor. Eu preciso reconhecer o que dói. Eu preciso me conhecer para que eu possa ser curada. Eu preciso reconhecer uma dor para que ela possa ser curada. Depois nós lemos no capítulo 2, no versículo 5 do livro de Neemias, diz assim: E disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu reedifique. Olha que tremendo isso. Neemias, ele chorou, ele se lamentou por dias, mas depois ele se levantou. E depois que ele se levantou, ele foi até o rei e disse para o rei: Eu peço que tu me envie, porque eu quero reedificar os muros de Jerusalém. Eu quero reedificar as muralhas da minha cidade de Jerusalém. E aqui nós temos a segunda chave da ressignificação da nossa dor. Enfrentar a dor. Não significa que Neemias ele parou de sofrer. Não significa que ele parou de chorar. Não significa que ele não estava sentindo mais nada quando ele foi até o rei e pediu para ir para Jerusalém reedificar os muros. Não. Ele se levantou e ele enfrentou a dor. Para que eu venha ressignificar a minha dor, eu preciso primeiro reconhecer, e depois que eu reconheço, eu enfrento. Eu começo a agir mesmo sentindo a dor. Eu começo a me mover mesmo com a dor. Eu começo a me levantar da cama mesmo sem vontade. Eu começo a sorrir mesmo sem vontade. Eu começo a orar mesmo sem vontade. E é esse enfrentamento da dor que vai começar a ressignificar ela. Então eu reconheço, eu me permito sentir a dor, me permito sentir o sofrimento, eu assumo a minha naturalidade, a minha condição humana, de falho, de limitado, e tá tudo bem, mulher, tá tudo bem. Quando eu entendi que estava tudo bem ser eu, isso foi libertador para mim. Por muito tempo nos ensinaram que nós tínhamos que ser fortes o tempo todo. Mas enquanto nós assumimos essa condição de ser forte o tempo todo, o poder de Deus não se aperfeiçoa em nós. E a graça dele nos basta. E nós podemos sim reconhecer. Mas depois que eu reconheço a minha dor e as minhas fraquezas, eu me levanto. Nem que sejam os pedacinhos de mim, mas eu vou me levantando. Eu vou me reerguendo. E eu começo então a sonhar, a ter objetivo. Pastora Ju, bem-vinda, minha linda, botou isso aí, querida. Eu nunca mais esqueci aquela palavra que você falou naquele retiro das princesas, né? Sobre nós nos despir, né? Nos mostrar para o Senhor. Foi uma palavra linda, libertadora, me ministrou profundamente. Até hoje eu falo dela, toda vez que eu te vejo, né, que eu te encontro, eu me lembro dessa palavra. E é isso que nós precisamos, tá tudo bem. Então primeiro eu reconheço e depois que eu reconheço, eu enfrento. Vai chegar um momento que eu vou precisar enfrentar. Dentro do processo de luto, dentro do processo... Quando a gente perde alguém dentro desse processo, vai chegar um momento que nós vamos ter que mexer nas coisas de quem se foi. Vai chegar um momento que eu vou precisar olhar uma fotografia. Vai chegar um momento que eu vou ter que fazer algo. Que eu vou ter que continuar a vida. E que eu vou ter que reedificar. E esse momento é depois que você reconhece. Não dá para ficar sofrendo para sempre. Se você quer ressignificar a tua dor, você precisa enfrentá-la. E para enfrentá-la, você vai sair da zona de conforto.
Pastora Lu, bem-vinda! Você vai sair da zona de conforto. E quando nós saímos da zona de conforto, nós ficamos desconfortáveis. Quando eu vim aqui preparar o sofazinho para mim sentar, eu coloquei uma almofada aqui atrás para ficar mais confortável, porque eu pensei, teve uma vez que eu não coloquei e eu fiz uma live e eu fiquei com dor nas costas depois. E a gente procura isso, a gente procura o quê? O conforto, né? Ok, reconheci a dor, ela existe, mas deixa ela ali quieta. Não, ela existe. Agora eu vou começar a mexer com ela, vou movimentar, vou ter que fazer coisas para que eu possa me levantar sobre essa dor, para que eu possa enfrentar. Então a segunda chave da ressignificação é o enfrentamento da dor. Eu assumo a dor e depois eu enfrento a dor. Agora eu tenho que fazer algo em cima disso. Como que Neemias enfrentou a dor? Bom, ele estava sofrendo porque os muros estavam caídos. Ele estava sofrendo porque os muros estavam fendidos. Como que ele enfrentou a dor? Eu vou reconstruir os muros. Eu vou fazer algo que vai ser mais impactante do que os muros caídos. Eu vou fazer algo que vai ser mais impactante do que a minha dor. Eu me lembro ainda falando do primeiro luto. Quando eu perdi o James, eu fiz uma oração a Deus. E eu orei e falei para o Senhor, Deus, eu não vou te questionar. Senhor, eu não vou te culpar. Eu não vou perder a minha fé. Mas eu só te peço que tudo isso venha valer a pena. Transforma a minha dor em unção. Foi só o que eu pedi. E naquela época, eu decidi, né? Tem muito a ver com a decisão, enfrentar a dor de uma outra forma. Eu fiquei por um tempo prostrada, eu fiquei por um tempo chorando, eu fiquei por um tempo onde eu chorava todos os dias, eu ia trabalhar chorando, eu voltava a trabalhar chorando, chorava o tempo todo. A dor era muito grande, mas quando eu fiz essa oração, eu não sabia, eu nem conhecia o que era ressignificar, mas Deus já sabia. Eu fiz essa oração, eu estava ressignificando a minha dor. Eu quero que valha a pena, que venha valer a pena, que seja transformado em unção. Em pouco tempo depois, eu resolvi gravar o meu testemunho, um DVD. Né? Naquela época não tinha essa facilidade das lives, né? Das redes sociais. Existiam sim as redes sociais, não faz tanto tempo assim, né? Já tinha o Facebook, não era tão usado como é hoje, mas não tinha live, não tinha ao vivo, enfim, era bem diferente a situação da internet. Então eu gravei, foi gravado e fiz o DVD, né? E aquele DVD eu usei de várias formas para abençoar pessoas, para restaurar pessoas que estavam vivendo o luto. Foi a ferramenta e foi a maneira que eu encontrei de enfrentar a minha dor naquele momento, de dar um novo significado. E naquela época eu fui em muitas igrejas contar o meu testemunho, né? Depois que eu gravei esse testemunho, ele nem foi pro YouTube, nunca nem coloquei no YouTube, mas em muitos lugares, e poder liberar sobre as pessoas essa unção de restauração, essa esperança, e devolver às pessoas a esperança, porque foi o que Deus fez comigo. Ele devolveu a esperança para mim, porque eu decidi enfrentar. Neemias decidiu enfrentar. Ele estava chorando porque os muros estavam fendidos. Mas então o que ele faz? Ele enfrenta a dor e ele resolve levantar os muros que estavam caídos. Fazer algo com mais significado, algo que estaria acima daquele problema. E é isso que você precisa saber, fazer. Essa é a segunda chave da ressignificação. Fazer algo maior. O que eu faço com isso que não deu certo? Ou eu choro a vida toda, eu me lamento a vida toda, e eu poderia ficar me lamentando a vida toda por ter ficado viúva, eu poderia ter me lamentado a vida toda, né? Ter dito para Deus, Deus, por que isso aconteceu? Eu te servia e tantas outras coisas. Mas isso não ia mudar o significado, isso não ia mudar a minha situação. As coisas não mudam, quem muda é você. É o teu posicionamento
diante das coisas que você não pode mudar. Isso é a tua escolha. E Neemias entendeu isso. Ele não podia simplesmente mudar o fato de que os muros estavam caídos, mas ele podia decidir reconstruir o muro. E eu desafio você que está nessa jornada da esperança, que quer recuperar a esperança, eu desafio você a ressignificar, a procurar dar significado para isso que você viveu. Eu não sei qual é a tua história. Eu não sei o que está doendo em você. Eu não sei o que sangra na tua vida. Eu não sei de que maneira te feriram. Mas você pode mudar isso. Você pode dar a volta por cima. Anderson, seja bem-vindo. Elita, bem-vinda. A Pérola colocou ali, sim, as coisas não mudam. Quem muda somos nós. Exatamente, minha linda. A Helena botou amém. A Helena tem um testemunho lindo também. Uma história que eu acompanhei um pouco dela alguns anos atrás, e é uma guerreira, viu, Helena? Eu tenho muito orgulho de quem você é, eu te admiro muito mesmo, né? Uma mãe tremenda, e eu tenho certeza que você vai reedificar todos os muros e você vai dar um significado ainda maior para tudo que você precisou enfrentar. Tá bom, minha querida? Um beijo bem carinhoso para você. Então essa foi a segunda chave da ressignificação. É exatamente isso, enfrentar a dor. O que eu posso fazer para dar um significado agora? Eu preciso fazer algo. E muitas vezes, na maioria delas, a gente sabe o que precisa fazer. Ah, Marcela, mas eu não sei o que eu preciso fazer para ressignificar a dor, eu não sei. Então desenvolva uma comunhão, uma intimidade com Deus, com esse Pai amoroso, que Ele vai revelar a você. Lise, querida, minha vizinha lá de Sapucaia, minha amiga, os ciclos mudam e a gente segue, exatamente, querida. É uma maneira de ressignificar a dor também, né? É enfrentar, é entender, é reconhecer, né? Que ciclos mudam o tempo todo, né? A Lise tem um carinho muito especial por ela. Muito obrigado por aquele abraço naquele dia, viu? Foi muito especial para mim. Que Deus te abençoe grandemente. A Lina colocou amém, pastora. Um beijão, querida. E a terceira chave nesse processo de ressignificação de Neemias, nós lemos em Neemias 2, versículo 11, que diz assim, 11 e 12. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Aqui, nós vimos que Neemias primeiro. A Silene disse, a mãe está aqui. Ah, dona Jurema, querida, amo a sua vida, te amo muito, a avó do meu filho, amada. A Silene é tia dele, tia do Bielgu. Glória a Deus. E Neemias, ele primeiro, então, se permitiu sentir a dor, ele reconheceu a dor, ele se lamentou, ele chorou por alguns dias, ele se assentou. Depois ele enfrentou a dor, ele foi até o rei e disse, eu quero reedificar os muros, eu quero fazer algo com mais significado do que a minha dor. E você precisa disso, você tem que enfrentar. Chega um momento que você tem que dizer, chora o que precisar chorar, mas depois se levante. Como a mulher maravilhosa que você é, na fé que você tem, em frente e faça coisas incríveis que Deus vai proporcionar a você. Porque Deus, ele conhece a tua estrutura. E se por algum motivo você vivenciou essa situação, é porque ele sabe que você pode suportar e que você pode superar. Entenda isso, Deus conhece e ele sabe, ele sabia desde o início que você podia. Às vezes a gente não sabe, mas a situação ela vem nos mostrar isso. Que nós podemos fazer coisas extraordinárias, é ressignificar essa dor, é fazer coisas diferentes. Depois disso, Neemias então foi para Jerusalém, foi para a cidade, reuniu os homens e foi reedificar os muros. Então vem a terceira chave, que é o posicionamento. Eu reconheço a dor, eu enfrento a dor e eu me posiciono na dor para construir. Neemias, ele começou a construir mesmo na dor. Ele começou a colocar em prática o que ele precisava fazer. E entenda uma coisa, querida.
não é da noite para o dia. Um processo, ele não acontece assim da noite para o dia. Existe um tempo de preparo. E cada tijolinho que você coloca nesse muro é uma vitória sua. Cada sorriso que você dá é uma vitória sua. Cada coisa que você faz é uma vitória. E eu quero encorajar você e dizer para você nesta noite, não faça pouco das pequenas vitórias. E na realidade é assim que se começa. Neemias, ele não chegou lá e começou já a trabalhar e reconstruir os muros, não. Ele foi olhar. Ele visualizou os muros fendidos. Ele olhou a situação atual. Ele prestou atenção. Ele selecionou alguns poucos homens para ir com ele. E ele começou a planejar como seria essa reconstrução. A mudança na nossa vida, a mudança da nossa história não acontece da noite para o dia. Nós não acordamos, nós não vamos dormir assim sem esperança e acordamos cheios de esperança. Não é assim. Mas valorize cada pequena conquista e se permita isso. E uma das maneiras de você fazer grandes coisas é você fazer pequenas coisas. É ter pequenas conquistas. Eu sempre costumo dizer isso nos meus atendimentos e nas pessoas que eu converso e que eu aconselho, né? Muitas mulheres. É exatamente isso. Tenha pequenas conquistas. Essas pequenas conquistas vão te ajudar a desenvolver as conquistas maiores, a alcançar conquistas maiores. O que eu posso conquistar hoje? O que eu posso fazer hoje que vai me fazer bem, que vai me dar um sentimento de satisfação? Uma coisa simples. Hoje eu dou um exemplo, que é um exemplo que eu uso muito, porque faz parte de mim, vou arrumar meu guarda-roupa. Hoje eu vou arrumar o meu guarda-roupa. É uma pequena conquista, mas que vai te dar uma satisfação de ter visto o guarda-roupa arrumado. A pastora Ju botou, é preciso ter coragem para olhar o estrago de frente, mas sem este enfrentamento não há construção. Perfeito, Ju, exatamente isso. Neemias, ele fez isso, ele foi olhar, antes ele só ouvia falar, né? Aí depois ele reconheceu, falou que iria reedificar, mas depois ele foi se posicionar. Ele pisou lá onde tinha dor, você tá entendendo? Ele pisou lá onde estavam os muros no chão, onde estavam os entulhos. Ele viu o pó, ele viu a sujeira. E nesse momento, quando nós encaramos e vemos o quão profundo é a dor, nós vamos querer fugir. Mas aí chegou o ponto de não estar confortável. Se não está confortável, querida, você está no lugar certo. Se não está confortável, você está no processo de cura. Se estiver confortável, você não está no processo de cura, você está enganando a si mesma. Tem que ser desconfortável. Tem que ser desconfortável. Então, quando eu falo, consigo expor, por exemplo, agora, logo no início, eu falei, eu vou falar de alguns assuntos pessoais hoje da minha vida, que já consigo falar, não que seja fácil, mas eu já consigo falar, né? A viuvez do primeiro casamento, o divórcio do segundo casamento. Poxa, falar sobre isso para mim era muito difícil. Amadas, eu tinha tanta vergonha, quem sabe mulheres que estão me ouvindo aqui também já enfrentaram o divórcio. Também já enfrentaram a separação. Nós não vamos entrar em motivos dele e nem maneira alguma eu encorajo o divórcio, nunca. Eu creio na família, eu creio no casamento, eu creio no projeto de Deus. Mas no meu caso, aconteceu. Não precisa acontecer no seu caso, mas se você já viveu isso, se já aconteceu na tua vida, você precisa se reconstruir, você tem que encarar isso. E por muito tempo eu fugia, eu tinha tanta vergonha, eu tinha muita vergonha, eu fugia das pessoas, eu não queria encontrar pessoas, eu tinha medo das perguntas, eu tinha medo do preconceito, dos julgamentos. Até que o Senhor me ministrou, Ele disse, filha, não tenha medo porque o julgamento vai vir, o preconceito vai vir, mas eu vou deixar na tua vida pessoas chaves. E foi o que aconteceu comigo. Aqui quando nós lemos sobre Neemias, nós vemos que Neemias, ele foi lá iniciar a reconstrução e olhar, como a pastora Ju falou, e olhar o estrago, ele e poucos homens com ele. Eu quero dizer para você, mulher maravilhosa, que não vão ser muitas pessoas. Que nesse processo de ressignificação, de cura, de restauração, nesse processo de recuperar a esperança,
serão algumas pessoas chaves que Deus vai permitir. Eu vivi isso. Vai existir um mexe de Deus incrível. Pessoas que eram próximas vão ficar mais distantes. Pessoas que eram distantes vão ficar mais próximas. Não se assuste com isso, porque Deus vai remover algumas pessoas que não vão contribuir para a tua restauração e vão trazer outras que vão contribuir para a tua restauração. Então glorifique a Deus por isso. E não precisa de muitas pessoas. Vão ser pessoas chaves que Deus vai determinar. Mas eu preciso olhar o estrago. Eu preciso encarar a dor. Eu preciso enfrentar. E eu enfrento isso todos os dias. Olhar o entulho e dizer, mas eu posso reconstruir os muros. Eu posso criar um significado para isso. É por isso que eu já estou criando e trabalhando num projeto direcionado somente a mulheres divorciadas. Mulheres que nem eu, que não conseguiram, sabe? Que não conseguiram vencer, que não venceram a luta. Quando acontece, uma mulher passa por esse processo, que nem eu disse, a dor do luto, ela é esmagadora. Ela é uma dor, quem passou pelo luto, quem perde alguém que ama, é como se abrisse um abismo dentro de nós, essa é a dor do luto, e pedaços de nós ficassem o tempo todo caindo dentro desse abismo que não tem fim. É uma dor que rasga, é como viver amputada, porque a partir daquele momento tem que viver sem aquela pessoa. Essa é a dor do luto, ela é esmagadora e ela é cruel demais, no luto da morte, tá? Da despedida por conta da morte, eu estou me referindo. A dor do divórcio, ela é humilhante. Ela é um misto de sentimento. Você tem que lidar com um misto de sentimentos entre o ódio e o amor. Você tem vergonha, você se sente uma fracassada, a tua autoestima vai lá embaixo. Você se sente inferior, rejeitada, fraca, culpada, você se culpa. Eu vivi tudo isso, são vários processos também. Me culpei por muito tempo. Fiquei me lamentando porque não fiz diferente. Poderia ter feito de outra forma, mas não ia adiantar. Eu precisava ressignificar e eu precisava me levantar e encarar, olhar para o entulho e dizer, bom, já caiu, agora eu vou reedificar e agora eu vou erguer. E a cura para o teu coração. Eu quero dizer para você, mulher, que encarou um divórcio, encarou uma separação, você que orou, mas você nunca viu ele voltar. Eu sei o que é isso. Você que orou e você nunca viu a porta se abrir. Você que orou e aguardou algo. Você que buscou e até disseram para você que você não tinha fé. Até disseram para você que a culpa era sua. Eu quero te dizer, mulher maravilhosa, tem esperança para você. Tem restauração para a tua vida. Tem cura para o teu coração. Não dá bola para os julgamentos. Deus, Ele conhece você. Ele conhece tudo o que você viveu. Tudo. Amém, minha amada? Então você está olhando o entulho, mas você está olhando para se posicionar. E essa é a primeira chave. É o primeiro passo, aliás, da jornada da cura. Ressignificação. É dar um novo sentido à dor. É dar um novo significado para aquilo que eu estou vivendo. Para aquilo que eu estou vivendo. E hoje eu estou aqui fazendo essa jornada porque eu estou dando um novo significado. Se Deus me permitiu viver 2 vezes o luto, a primeira do meu marido e a segunda agora, quando eu já estava noiva, já havia aceitado o pedido de casamento, eu vivi 2 vezes o luto. Se Deus me permitiu viver isso, é porque eu preciso usar isso e levar uma mensagem de cura a mulheres que nem eu, que também perderam. E existe um lema que eu falo sempre, desde a primeira gravação do meu testemunho, lá que eu comentei lá no início. Quando você não alcança um milagre, torne-se um. Torne-se esse milagre. Quando você não alcança um milagre, torne-se um milagre. Eu não alcancei um milagre da cura do meu esposo. Após o acidente, quando precisou amputar uma perna, não alcancei. Mas eu me tornei um milagre da superação.
Eu não alcancei o milagre da restauração do casamento quando eu orei, clamei, chorei. Deus sabe quanto eu fiz isso. Mas eu me tornei um milagre da superação. Vida após divórcio, eu me tornei um milagre. E agora, quando eu estava prestes a recomeçar a minha vida, eu perdi novamente. Orei, clamei, não alcancei. Novamente, eu me tornei um milagre. Mas eu me tornei um milagre porque eu aprendi a ressignificar a minha dor. Eu aprendi a recuperar a esperança. O primeiro passo para você recuperar a tua esperança é ressignificar a sua dor. Amém? Nós estamos chegando no final da nossa live. A Vanessa disse amém, pastora Luciane, glória a Deus. Pastora Luciane me acompanhou em muitos desses processos. Ela esteve comigo, né? Pastora Danessa também foi minha mentora, minha conselheira, né, em muitos desses processos. Glória a Deus pela sua vida. Eu quero orar com você nesse momento. Se você puder, fechar os seus olhos, feche os seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pelo teu amor, nós te louvamos pela tua graça, nós te louvamos pelo teu poder. Obrigado, Deus querido, porque o Senhor é um Deus que reconstrói, que restaura e que faz tudo novo. E a minha oração neste momento é que o Senhor alcance, que essa mensagem, esse poder liberado através dessa palavra, alcance o coração de cada pessoa que sofre e tem perdido a esperança. Mulheres que têm chorado, mulheres que carregam marcas e dores na sua história, nesse momento que elas sejam alcançadas pela tua presença, pelo teu Santo Espírito, Pai, e que elas reconheçam a dor, que elas se levantem na dor e que elas se posicionem na dor para viver o milagre, para se tornar o milagre e para ressignificar essa dor, para recuperar a esperança. Alcança esse coração aflito, alcança essa família, alcança, Deus, esta mulher com o teu poder, com a tua bondade, com a tua força. Aperfeiçoa, Deus, o teu poder na força desta mulher, nessa fragilidade. Alcança ela com o teu poder e com a tua força, Pai. Ela não é a Mulher Maravilha, mas ela é a tua filha maravilhosa. Assim eu oro e te agradeço, Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Deixa a live salva, pastora. Eu vou deixar a live salva sim. Ela vai ficar salva. Muitas pessoas avisaram que na quarta-feira fica difícil porque está acontecendo os cultos online de suas igrejas. Então, provavelmente eu vou mudar para terça ou quinta-feira próximas lives, a próxima jornada. Mas eu vou estar avisando aqui no meu Instagram. Amém? Pessoas que entraram, começaram a me seguir, que virou divulgação da live, seja bem-vinda, fique à vontade, é muito bom te ter aqui. Podem me mandar mensagem, me mandem mensagens, né, diretas ali, vou responder com amor, com carinho. Posso orar por você, eu aconselho muitas mulheres e estou disponível para te ajudar em todo esse processo, amém? Obrigada por ter você aqui. Semana que vem, nós vamos continuar e vamos dar o segundo passo da nossa jornada. Esse foi o primeiro passo da jornada da esperança, que é ressignificar a dor. É dar um novo significado para a dor. Você entendeu? Você compreendeu a mensagem? Dá um ok, diz um amém aí para mim. Interage um pouquinho agora nesses últimos minutos que nós temos na nossa live. Você recebeu do Senhor e eu gosto muito de receber feedback, viu? Me envia, né, como Deus tratou de você, situações, dá um retorno, porque eu gosto muito de receber, isso me impulsiona, né, me encoraja a continuar, porque se eu estou aqui me expondo e falando de coisas tão pessoais que eu poderia guardar só para mim, não precisava revelar para ninguém, podia ser só entre eu e as minhas pessoas próximas, mas se eu estou falando aqui numa rede social, numa live que vai ficar gravada, é porque eu entendo que a minha história pode ajudar a alcançar outras mulheres e outras pessoas que precisam de restauração, que precisam de mudança, que precisam viver o novo do Senhor para suas vidas. Sabe, eu não sou Mulher Maravilha, não. As pessoas dizem, ai, como tu é forte. Não, eu só aprendi e dei liberdade para o Senhor aperfeiçoar o poder dele em mim.
Eu não tenho nada de forte, queridas. Não nada. Mas eu aprendi a deitar. Irmã Rô, tá cuidando do Gabriel Gubi. Obrigada, Dinda do Gabriel Augusto. E eu aprendi a deitar no colo do pai. E dizer, pai, não dá. Eu tô cansada. Pai, tá doendo. Pai, tá difícil. Eu aprendi a escolher a melhor parte. Eu aprendi a dar liberdade para que o Pai amoroso, maravilhoso, esse Deus maravilhoso, me ame da maneira que eu preciso e mereço ser amada. E esse amor está disponível para você. Está disponível para o teu coração. E esse é o perfeito amor que lança fora todo o medo. Amém? Deus abençoe a tua vida. Vanessa, amém, uma bênção. Ângela Oliveira, querida, conheço também desde a infância, vizinha amada, tem um testemunho lindo também, já vivenciou também dores incríveis e superou. É um milagre de Deus e Deus restaurou também. Glória a Deus. Cada uma de nós tem uma história, todas nós temos uma história, todas. E se nós estamos aqui, é porque nós temos vencido e é porque nós temos superado. Amém? E esse Deus maravilhoso é contigo. Que a graça dele seja sobre a tua vida. Que a direção dele seja sobre você. Que você viva nele todos esses pensamentos grandiosos e lindos que Deus determinou para você. Porque Deus tem para ti, mulher maravilhosa, um futuro de esperança. E não é a pandemia, não é o que já aconteceu na tua vida, na tua história, que vai te parar. Porque existem planos bons para a tua vida e planos bons para a tua história. Então, o primeiro passo, ressignificar tudo isso. Ressignifique o medo, ressignifique essa questão da pandemia. Bom, eu estou dentro de casa, não posso trabalhar, estou cuidando dos filhos, estou com minha saúde mental debilitada. O que eu faço? Ressignifica. Estou me sentindo sozinha, estou em depressão, ressignifica. E se for necessário, procura uma ajuda sim, psicológica. Faça um tratamento com um profissional da área. Eu não sou psicóloga, nem almejo ser, mas gosto e leio muito sobre psicologia. Mas existem casos que é necessário um acompanhamento, faça isso. Mas não desista da tua esperança. Recupere ela. Aguardo você no segundo passo, porque a nossa jornada continua. A história continua. E se você aprender a ressignificar a tua dor, você vai mudar esse roteiro. O final pode ser diferente. O final pode ser outro. E quem vai conduzir a tua mão para escrever essa história é esse Deus poderoso. Esse Deus maravilhoso. Você pode, virar a página. Aqui tá as minhas anotações, tá? Tá tudo escrito, né? Mas você pode virar a página. E quando você vira a página, você tem uma folha em branco. Quando você vira a página, tudo pode ser novo. Você pode ser o autor e quem vai conduzir a tua mão para escrever esse novo tempo na tua vida é esse Deus maravilhoso. Entregue a sua vida a Ele. Se reconcilie com Ele se for necessário. Busque mais dEle. Fale com Ele. Que você vai ver o quão maravilhoso é saber que existe alguém que tem uma história linda ainda para escrever para você. Que Deus te abençoe poderosamente, de uma maneira muito especial. Amo vocês muitíssimo. Um beijo no coração de todas. Fiquem com Deus.